Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. De última hora nós estamos entrando aqui pela rede social para trazer uma palavra para a nossa meditação. Eu quero que você que entrar nessa live, entre e num espírito de louvor e adoração a Deus, nós possamos orar ao Senhor. Possamos orar pedindo que Deus esteja ajudando e confortando, os corações, independentemente do que estejam vivendo, mas que o Espírito de Deus alcance as pessoas e sintam-se consoladas e confortadas pelo Espírito Santo. Hoje, nós queremos trazer uma mensagem com você para a nossa meditação sobre o tema o medo. O medo. Dominá-lo ou se deixar dominar por ele. Escolha. Eu quero ler com você aqui o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Com isso eu quero trazer aqui uma rápida saudação para a nossa meditação. Quando esse fato começou, Jesus Cristo estava junto com seus discípulos e os levou a um monte, já nas suas últimas horas de vida, para orar, para buscar ao Pai, para que nesse momento difícil que ele sabia que ia passar, ele encontrasse forças para continuar até o fim, para cumprir o projeto e o propósito que o Pai lhe tinha ordenado. Então, a primeira lição que eu quero deixar para nós aqui nessa noite é: nos momentos difíceis, nas horas difíceis da vida, ore, busque a Deus força. Não, observa que Jesus Cristo orou: Pai, se possível, ou se for a tua vontade, passa esse cálice de mim. Ele sabia que o cálice que ele ia beber era um cálice amargo. E, claro, ele teve medo. Você pode até não encontrar aqui dentro das Escrituras, com todas as letras, que Jesus teve medo, mas só o fato de Lucas dizer que ele estava em grande agonia e de forma que ele suou gotas de sangue, isso mostra o temor e o medo que Jesus estava sentindo. Lembrando que Jesus esteve aqui na terra e ele não só assumiu a forma de homem, ele se tornou homem. E como homem ele teve medo. Todos os sentimentos humanos Jesus Cristo experimentou, com a exceção do pecado. Mas medo Jesus Cristo também experimentou, principalmente nesta hora. Não medo de morrer, mas medo de saber do que ele iria passar. Medo de saber, porque ele sabia de como seria a sua morte. A agonia que ele já sentia antes mesmo da sua morte, Jesus Cristo sentiu na pele quando estava sendo escarnecido, apedrejado e crucificado. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo deu a sua vida por mim, por você. Mas ele teve medo. Não gosto de usar a expressão como homem, porque Jesus Cristo também é Deus.
e nunca deixou de ser homem. Desde que ele se tornou homem, até hoje o apóstolo Paulo escreveu dizendo Jesus Cristo, o homem, porque hoje Jesus Cristo continua com as suas duas naturezas, que hoje são inseparáveis, a divina e a humana. E ele, sendo homem, teve medo, como qualquer um de nós teria. Jesus Cristo não veio aqui para dizer para nós que nós temos que fingir que o medo não existe e às cegas entrar, pular de uma montanha, às cegas sair no meio de um tiroteio dizendo Deus me protege. Olha o que ele fez no momento em que a sua morte se aproximava. Ele foi buscar refúgio no Pai. Ele foi buscar consolo no Senhor. Ele foi orar a Deus. E Lucas diz que os anjos do Senhor o confortavam, o consolavam. Os anjos do Senhor. O Espírito de Deus não havia sido ainda derramado. Hoje, depois da morte de Cristo, Jesus Cristo prometeu a nós um consolador. Jesus Cristo disse que iria, mas que não nos deixaria só. E isso não me isenta de ter medo. Eu continuo tendo medo. Eu continuo muitas vezes tendo medo de enfrentar algumas situações. Às vezes nós temos medo de sair às madrugadas para de casa até a parada de ônibus. Isso não é falta de confiança em Deus, é prudência. Faz parte da vida do ser humano. E a gente sai 4, 5 da manhã para a parada de ônibus, olhando para todos os lados, orando ao Senhor, mas vigiando ao mesmo tempo, porque isso faz parte de nós. E estamos orando a Deus, estamos buscando o Senhor, mas nós também ao mesmo tempo estamos vigiando. E o que diz a Bíblia, isso é verdade. O medo, meu irmão, não a coragem não é a ausência de medo. A coragem é o enfrentamento desse medo. Por isso, eu coloquei o nosso tema, o medo. Enfrentá-lo, ou dominá-lo ou se deixar dominar por ele. Quando dizemos domine o medo, nós estamos dizendo que você está com medo, mas você não está se deixando dominar por ele. Jesus Cristo sentiu medo, sentiu agonia. O Mateus escreve dizendo, no Evangelho de Mateus, dizendo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 37, versículo 38, Mateus escreve dizendo o seguinte: então lhes disse, Jesus dizendo a seus discípulos, lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Por que ele estava triste? Porque ele sabia que seus algozes estavam chegando. As expressões, palavras que nós usamos hoje para algumas pessoas, crentes, nós querendo fazer com que os irmãos se sintam super crentes. Não, meu irmão, você é gente, você é carne, você tem todo o direito de sentir medo, você tem todo o direito de sentir tristeza. Jesus sentiu tristeza, e uma tristeza profunda. Mas ele enfrentou o seu medo. Ele enfrentou o medo e não se deixou dominar por ele. Cautelosamente, mas sim, ele enfrentou o medo. Faz parte da vida. Quantos de nós cristãos, às vezes, nos sentimos o pior dos piores porque está com medo? Nesse momento agora, estamos com medo? Sim. Quem não está? Eu faço compras aqui em casa, eu tenho um litro de óleo assim, spray, eu coloquei dentro de um spray bem grande. E quando eu faço compras, alguma coisa, eu jogo todo esse álcool 70 seringa em todas as compras, depois eu vou com pano, limpando, higienizando toda a compra. Isso é falta de confiança em Deus? Não. É medo? Sim. E também vigilância, porque sou carne. Estou sujeito também a todo tipo de praga que esse mundo tiver, que tiver nesse mundo. Por isso, eu preciso vigiar. Enfrento os medos? Enfrento. Quando eu tenho que sair, eu saio, me protejo, mas eu saio. Estamos indo para o culto? Estamos protegendo-nos? Sim. Falta de confiança? Não. Orando em todo o tempo. Enfrente o medo, mas com sabedoria. Enfrente o medo. Enfrente, não se deixe dominar por ele, mas vigiando. Jesus Cristo assim fez, nos dando exemplo. Ele foi ao monte, orou ao Senhor, orou ao Pai e disse, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Ele estava com medo, estava triste. O Mateus diz que ele estava
triste. Lucas diz que ele estava angustiado de forma que suou gotas de sangue. Tal era a angústia que Cristo estava sentindo. Mas ele enfrentou o medo e foi à morte de cruz. E lá na cruz, Cristo conquistou a vitória por mim e por você. Se Cristo não tivesse enfrentado os seus medos, ele teria fugido, ele teria ido embora, ele teria permitido que os seus discípulos o defendessem, o protegessem, enquanto ele correria. Mas Cristo enfrentou os seus medos e cumpriu o querer do Pai. Enfrente os seus medos com sabedoria e obediência e vigilância. Não se deixe dominar por eles. Nós precisamos estar conscientes dos perigos que nós enfrentamos. Jesus Cristo sabia que ele precisava passar por aquela situação. E nós precisamos passar pela situação que vivemos, sim. Estamos precisando passar por isso. Covid-19, todos nós estamos sujeitos. Sabemos que agora uma cantora muito famosa do meio cristão fez um exame, foi diagnosticada com o Covid-19. Isso faz dela uma pessoa fraca? Isso faz dela uma pessoa sem confiança no Senhor? Não, isso faz dela, gente, ser humano. Nunca abale-se, deixe-se abater por causa de situações adversas. No momento da adversidade, mesmo com medo, Jesus Cristo foi orar, enfrentou o medo, dominou e teve vitória, mas com sabedoria. Nós olhamos lá no livro de Juízes, quando Gideão estava moendo trigo no lagar. O texto deixa bem claro que era um homem medroso. Estava moendo trigo no lagar. Lagar não é lugar de moer trigo, é lugar de moer uva. Mas ele estava moendo trigo no lagar com medo dos midianitas, para que não levasse o pouco de alimento que ele tinha, natural. Ele estava com medo, mas estava enfrentando o medo dele. Ele não ficou em casa morrendo de fome. Ele foi porque precisava ir, mas foi com cautela. Hoje, irmãos, muitas pessoas precisam ir trabalhar, mas vá com cautela, vá com cuidado, se protegendo. Isso não é falta de confiança em Deus. Prova disso é que quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, o anjo disse assim: varão valoroso. Em outras palavras, o anjo disse: varão valente, varão corajoso. Ele estava com medo, estava enfrentando o seu medo, mas com cautela, com cuidado. Nós vivemos hoje, irmãos, em situações em que alguns de nós cristãos temos uma super fé, mais que outras pessoas, né? Mais que outros crentes. E esses crentes, eles dizem assim: não, que Covid não entra não, na minha casa não entra não, na minha vida não pega não, eu tenho Jesus. E sai aí como se tivesse já vacinado contra esse vírus. Leno engano. Não faça isso. Não faça isso. Nós precisamos enfrentar o medo, mas precisamos enfrentar o medo com consciência, com raciocínio, com fé e com vigilância. Nós não vamos ficar intocados, cobertos dos pés à cabeça, e aí sem nem colocar a cabeça lá de fora com medo de ficar doente. Nós não vamos fazer isso. Mas nós também não vamos aqui sair como se nós estivéssemos blindados de qualquer doença ou enfermidade. E quando for acometido dessa enfermidade, dizer assim: por que Deus permitiu? Porque você não vigiou, porque você não teve cuidado de si mesmo. Você não teve vigilância. Eu não tenho medo. A falta de medo não te blinda dos problemas. Ao contrário, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Por exemplo, o medo é bom até certo ponto e é ruim. Até a falta de medo é ruim até certo ponto. Por exemplo, ter medo exageradamente é ruim, porque isso não te permite fazer algumas coisas. Não te permite nem sair para moer trigo no lagar. Então, tal é o medo que você fica praticamente imóvel. Não é bom. Você precisa dominá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de medo e o excesso de coragem é ruim, porque te leva muitas vezes para lugares ruins, para buracos, te leva para problemas, situações adversas, porque você não vigiou, porque não tivemos cuidado. Olha só, um soldado, quando ele está à guerra, observa que lá em Juízes também, Eudes, quando ele foi juiz lá, no período dos Juízes, quando ele estava guerreando contra aquele rei
gorducho, né, bem gordo que era, o Eudes governando, sendo juiz naquela época, antes de ir pelejar, antes de ir guerrear, o Eudes, ele olhou tudo, ele observou tudo, todos os campos, planejou, arquitetou. Ele não foi de qualquer jeito, não tenho medo, vou lá e acabou. Não. Ele foi cauteloso, ele foi com cautela, ele foi levando um presente para o rei. Ele foi lá humildemente, e o Eudes era canhoto, e aí ninguém esperava que ele tinha uma espada do lado esquerdo. E quando o deixaram só com aquele rei, o Eudes tirou da sua espada e enfiou na barriga do rei, que era tão gordo que as banhas cobriram a faca que Eudes tinha enfiado, tinha enfiado na barriga daquele rei. Ele teve medo? Sim. Ele enfrentou o medo? Sim, mas com cautela e com vigilância. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, acharmos que porque nós temos Deus em nossa vida, Jesus Cristo em nossas vidas, nós podemos sair aí passando a mão em qualquer superfície, passando no nariz, passando na boca, nos olhos, e dizer assim, isso aqui não pega em mim porque eu sou lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Somos, mas ainda assim somos carne, ainda assim somos gente, ainda assim estamos sujeitos a enfermidades. Quantos de vocês que estão me ouvindo que nunca griparam, nunca tiveram uma gripe, uma garganta inflamada, uma sinusite, uma gastrite? Quantos de nós não tivemos dor de cabeça, não temos problema de coluna? Quantos de nós não temos aí outros problemas hereditários ainda, pressão, somos hipertensos? Quantos não temos? E aí, os irmãos que têm esses problemas não são lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Não tem a marca do sangue de Cristo nas suas vestes? Tem. Mas nós, enquanto estivermos nessa casa física, nesse corpo físico, estamos sujeitos a tudo isso. E aí nós tomamos cuidado dos nossos alimentos. Muitos que têm problemas, que são hipertensos, evitam sal. Pessoas que têm problema de gastrite evitam alimentos que vão ofender a sua gastrite. Pessoas que têm rinite alérgica, que têm sinusite, evitam coisas muito geladas, que é o meu caso. Por quê? Porque nós temos esses problemas. Nós cremos que um dia nós estaremos num corpo transformado, glorioso, incorruptível. Mas esse dia ainda não chegou. Enquanto esse dia não chega, enfrentemos os medos, mas enfrentemos esses medos com vigilância, com raciocínio, enfrentemos esses medos com muita cautela, porque senão essa ausência de medo pode nos causar problema. O medo, como disse, em excesso é ruim, porque não nos permite enfrentarmos e até chegarmos à vitória, que é o caso dos soldados que estavam lá em Israel, quando os filisteus e o gigante Golias os estava afrontando. Não há homem em Israel para pelejar contra mim. O medo os dominou de forma que eles não conseguiam nem responder. Porém, Davi veio com vigilância, com medo, mas com vigilância, enfrentou o seu medo e foi em nome do Senhor dos Exércitos. E no nome do Senhor dos Exércitos, Davi teve vitória. Muito cuidado. Jesus Cristo nos deu exemplo disso. A angústia ele sentiu, tristeza profunda ele sentiu e teve medo. Enfrentou, mas orando a Deus. E sabendo que ele precisava passar por aquilo, passou por aquilo. Mas confiando no Senhor. Confie em Deus, mas vigie. O Gideão, quando estava moendo trigo no lagar, como eu disse, ele disse o seguinte, que estava com medo. E olha só, leia lá, que você vai ver que eu não estou enganado. Se não me foge a memória, Juízes capítulo 6. Ele teve medo, e certo, eu também teria medo. Se um numeroso povo estivesse ali nos dominando, eu também estaria com medo. Mas existe um momento que nós precisamos enfrentar esse medo. E Gideão pensou assim, eu não posso morrer de fome, vou ter que ir lá moer trigo. Como? No lagar, vou vigiar. Vou enfrentar o meu medo, mas com vigilância, com cuidado. E o anjo do Senhor aparece para Gideão. Gideão ainda teve medo. E aí toda a trajetória ali é Gideão manifestando o seu medo. E alguém pode dizer assim, homem medroso, homem frouxo. Eu também estaria com medo, tenho certeza que você também, na situação de Gideão, estaria com medo. Aí Gideão vai falar assim, Senhor, se é tu mesmo que fala comigo, então permite, eu quero ler com você aqui para eu não errar. Abra sua Bíblia. Lá em Juízes, capítulo 6,
E aí ele faz prova com Deus. Se é o Senhor mesmo que fala comigo, então eu vou pegar aqui uma esponja, colocar ali no templo, e queimou ali toda a relva, mas a esponja fique vazia, fique enxuta. Aí aconteceu a prova de Gideão. Depois Gideão faz a mesma prova. Diz assim: eis que porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio. E Gideão fez essa prova com Deus. E veio ali a relva, o orvalho da noite, e ali encharcou toda aquela esponja, mas toda a relva estava seca. Porém, ali a porção de lã, se o orvalho estiver somente nela, e toda a terra seca, aí eu acreditarei que tu está falando comigo. E assim aconteceu. Era motivo já para Gideão dizer assim: pronto, Deus está comigo, vou lá. Não, Gideão ainda disse assim: peraí, vou fazer outra prova. Senhor, não tires comigo não, Senhor, vou fazer outra prova contigo. Senhor, eu vou colocar de novo aqui a lã, a porção de lã. Se ela estiver enxuta no dia seguinte e toda a relva molhada, aí eu saberei que tu falas comigo. Fez essa prova e assim foi. Gideão podia ter dito assim: pronto, Deus está conosco, vamos lá, cegamente. Não. Deus, ele ainda assim faz provas. Deus fez prova com Gideão também. Aí Deus depois ainda diz assim para Gideão: Gideão, vou aqui parafrasear, já visto que tu ainda está com medo, porque foi isso que Deus disse para Gideão, faz o seguinte: desce lá até o arraial dos inimigos, que lá eu vou falar contigo. Olha como o homem era corajoso, irmão. Ele foi até o arraial do inimigo. Tem gente que nem quando Deus fala tem coragem. Então era um medo que ele tinha, mas ele enfrentava com cautela. Quer dizer, tem gente que é tão dominado pelo medo que ele não se deixa mais ser usado pelo Senhor. Tem gente que é tão dominado, hoje cristãos estão tão dominados pelo medo que não saem mais nem na porta da casa. É exagero. Quando eu digo exagero, eu não estou dizendo que você não se cuide, não tome cuidado, mas está se deixando dominar pelo medo. Nós precisamos, são dois pesos e duas medidas, acho que é assim que se fala. Tem pessoas que estão se deixando dominar pelo medo e outras que estão subestimando a situação que estamos vivendo. Subestimando. Outras estão superestimando e outras subestimando. Nos dois casos estamos errados. Nós precisamos, sim, dominar o medo com cautela, com muita vigilância, com muito cuidado, mas não parar. Não pare, meu irmão. Não pare. Não estacione. Gideão falou assim: Deus disse, vai lá, desce até o arraial. E Gideão foi. Eu não sei, irmão. Não sei se você iria. Não sei se eu iria. Um exército lá pronto para me pegar. E eu descer lá no meio daquele exército. E daí homens comigo. Um ou dois comigo para ver. Você ter servido de testemunha. Chega lá e Deus. E ele ouviu o que o soldado estava dizendo. Isso é enfrentamento de medo. Mas não é ausência do medo. Enfrentar medo não é ausência de medo. Quando eu digo fulano tem coragem, não quer dizer que é ausência do medo. Ele só está enfrentando o medo. O problema é que muitos se enfrentam sem cuidado, sem cautela e lá na frente se dão mal. Gideão teve todos os cuidados possíveis. Gideão volta e aí confiante, Deus realmente está conosco. Deus vai nos dar vitória. Vamos juntar o exército aí, 32 mil soldados aí, vamos vencer fácil, né? Porque Deus é conosco também. Deus diz assim: não é assim não, Gideão. Não é assim não. Tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Volta aí, voltou. Volta os covardes. Aí depois Deus diz assim: volta aí quem não vigiar. Quem não vigiar, volta. Quem não vigia, irmão, se dá mal. Então olha a importância não só da oração. Tem que ter vigilância. Eu tenho coragem. Os covardes voltaram. Os covardes foram embora. Aí os outros caras assim: não, eu tenho coragem, eu vou. Pá. Mas não vigia. O que adianta ter coragem e não vigia? Vai morrer rapidinho na batalha. Vai perecer. E olha, vai perecer e ainda vai fazer outros perecer também por falta de vigilância. É igual uma pessoa que está se afogando, outra vai salvá-la. E a pessoa, vocês sabem que uma pessoa quando está se afogando, ela fica tão desesperada que o outro que vai salvar, se não souber fazer o salvamento, a pessoa que está se afogando morre e mata a pessoa que foi salvá-la também. Afogada. A pessoa que vai salvar, ela tem que saber como segurar a pessoa. Por isso que precisa fazer curso de salva-vidas.
porque ela precisa saber como chegar e como dominar a pessoa que está se afogando, para que ela não o domine. E o mate também. Você precisa saber dominar o seu medo. Não deixar que ele te domine e te mate. Mas precisa saber com cautela e vigilância, para que essa super confiança não te mate depois. E Gideão, os soldados que estavam com Gideão, Deus disse assim, ainda tem muitos aí com você. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui no capítulo 7. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa. Juízes capítulo 7, versículo 3. Então voltaram do povo 22.000. Eram 32.000. Dos 32.000, 22.000 voltaram. Ficaram 10.000. 10.000 corajosos. Sim, 10.000 corajosos. Estavam prontos a pelejar, mas que não vigiavam. Deus disse, quer ver como esse povo não vigia, Gideão? Não é povo certo para ir para a peleja com você? Vai lá, desce com esse povo até o lago e faça com que esse povo beba. Preste atenção no que diz o texto. E disse mais o Senhor, Gideão, ainda há povo demais, faze-o descer até as águas. E ali tu os provareis. Aquele que eu disser, este irá contigo, este irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, não irá. Por quê? Eram corajosos? Sim. Estavam confiantes que Gideão tinha ouvido a palavra de Deus, que Deus estava com Gideão? Sim, mas não vigiavam. Não vigiavam. Volta. Vigiemos, irmãos. Vigiemos. Oremos. Vigiemos. Tenha medo, é natural. É natural. Não se deixe dominar. Não se deixe dominar por ele. Em frente, mas em frente com coragem. Quer dizer, os 300 que foram pelejar com Gideão não tiveram medo? Sim. Confiaram no Senhor? Sim. Vigiavam? Sim. Tiveram vitória. E nem precisaram guerrear. Nem precisaram pelejar. Com isso, eu quero deixar aqui para a nossa meditação, irmãos. Não somos super. Nós somos crentes. Confiamos em Deus. Nós ouvimos muitas palavras de pessoas crentes, até dizendo assim, não, aqui não, eu sou servo de Deus, eu oro, isso aqui não pega em mim não. Amém, espero que não. Mas eu te digo, você está sujeito. Se não vigiar, se subestimar essa situação que vivemos, você está sujeito. Eu estou sujeito. Pastor, o senhor está pregando aqui que a gente fica aterrorizado? Não, de forma nenhuma. Eu estou querendo trazer aqui todos que me ouvem a consciência. Juízo. Vigiai, olhai, vigiai e orai. Ter medo é natural. Ter medo não é falta de confiança. Ter medo só prova que nós somos seres humanos, somos gente, somos pessoas. Mas o problema não é o medo, ter medo. O problema é se deixar dominar por ele. Ou o problema é a falta de medo. Que aí parece confiança em Deus. Parece, só que não é. Parece ser confiança em Deus. Irmãos, todos os homens que confiaram no Senhor, eles não foram às cegas. Eu te provo na Bíblia. Gideão confiou em Deus, fez todas as provas, confiou no Senhor e foi à luta. Davi, quando saiu de Siclag com os filisteus para pelejar contra o povo de Israel, mas que os filisteus o mandaram voltar para Siclag. E quando ele voltou em Siclag, que viu que outro exército inimigo tinha invadido a cidade, levado as suas esposas e seus filhos como escravos, o Davi foi antes orar a Deus. Ele não saiu às cegas, não. Ele antes foi orar a Deus, ainda perguntar se Deus daria vitória. Davi ainda, quando enfrentou o gigante, ele foi enfrentando esse gigante, mas disse que ele iria não confiante nele, mas ele ia confiante no Senhor dos Exércitos. Todos os homens de Deus, quando foram para a peleja, só buscavam a Deus. Josué orava a Deus, pedindo que o Senhor fosse com eles, intercedendo, pedindo que o Senhor lhes desse vitória. Nós já pregamos aqui Josafá, antes de a peleja, que os exércitos inimigos vinham contra ele, ele disse, nossos olhos estão postos em ti. Medo, ele teve medo. Ele temeu o numeroso exército que vinha contra ele. Josafá não tinha fé? Tinha fé. Tinha medo? Tinha medo. Enfrentou o medo, enfrentou como? Orando. Orando, não foi às cegas. Ele foi orar a Deus.
Ele não pegou seu pequeno exército. Quer dizer, não era um exército pequeno que Josafá tinha. Na faixa de 1 milhão de soldados, o exército era grande. Mas comparado ao exército que vinha contra ele, eles eram ínfimos, eram mínimos. Ele não pegou aquele exército que ele tinha, vamos porque Deus é conosco, vai nos dar vitória. Não, ele foi orar ao Senhor. Ele foi buscar a Deus, porque ele teve medo. Na hora do medo, meu irmão, ore, busque. Foi o que Jesus nos deu exemplo. Ele foi orar, ore. E enfrente o medo, mas com sabedoria, com vigilância. O rei Ezequias e tantos outros tiveram medo. A própria Esté, que eu já também falei para vocês aqui, para ir falar com o marido dela, para que ele intercedesse pelo seu povo, ela teve medo. Antes ela foi fazer o quê? Orar e buscar a direção de Deus. E o que Deus quiser, assim será. Mas ela foi buscar a direção de Deus. Não seja super crente. Não seja também aquele crente acuado que se colocou lá numa toca, e igual o Saul, se esconderam em cavernas e agora não sai mais porque o exército inimigo está vindo. E aí fica lá, escondido, se tremendo de medo. Porque aí o Jonas vai e diz assim, não, peraí, vamos fazer alguma coisa. Escudeiro, tu vai comigo? Vamos. Então a gente vai. Estratégia. Seja estratégico. Aí o escudeiro disse, vou contigo, Jonas. Então a gente sobe por essa grande montanha aqui ínfima, que é íngreme, que é muito difícil de acesso, e os inimigos nunca vão imaginar que nós vamos por ali. Jonas foi enfrentar o inimigo? Foi, mas ele foi com cautela, ele foi vigilante, ele foi com cuidado. Ele não foi dizendo assim, não, vamos só nós dois, e Deus é conosco, vai nos dar a vitória. Não, não foi. Foi com vigilância, mas ele também não ficou. Olha aqui, irmão, ele nem ficou acuado, escondido em caverna, mas também não saiu enfrentando de qualquer jeito. Vamos lá, que o Senhor é conosco. Estratégia, vigilância, oração e confiança. Contudo, estamos sujeitos a esse tipo de situações, a esse tipo de doença. Eu estou sujeito. Eu estou sujeito. Eu confio. Estou vigilante, sim. Estou me cuidando, sim. Máscara aqui em casa, cada um tem bem umas 4 ou 5. Estou querendo comprar mais. Eu vou pegar uma agora, do Vasco. Eita glória! Domingo. Vou pegar mais uma. Pastor, não confio em Deus, não confio. Eu confio em Deus, mas eu confio e creio na palavra, quando o próprio Jesus Cristo, respondendo ao inimigo de nossas almas, quando o inimigo de nossas almas diz assim, ó, está escrito que se tu pular daqui, dará ordem a seus anjos a teu respeito, e aí eles vão te pegar e tu não vai morrer. Jesus Cristo diz assim, não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vigilância, irmãos. Aconselho a todos que me ouvem a orar, a enfrentar os seus medos, a dominá-lo, a vigiar, tomar cuidado, confiar no Senhor. Use máscaras, álcool gel, oração, confiança, vigilância. Enfrente os medos. Não se deixe dominar por ele. Não se acue também. Não fique parecendo aqueles animais que vivem em toca, tatu. Não conheço muito bem disso, mas que vivem em toca, não saem de lá da toca com medo. Não se deixe dominar dessa forma pelo medo. Não se deixe. Saia. Quando eu digo saia, não é sair de casa aí, adoidado, não. Não se deixe dominar por um medo. Mas ao mesmo tempo, não subestime esse vírus. Não subestime. Ele está aí. É perigoso. E nós precisamos nos cuidar. Enfrente. Tome cuidado. Se cuide. Confie no Senhor. E vigie. Nada daquelas palavras assim, você é crente. Você não confia no Senhor. Não, cuidado, irmãos. Esse tipo de coisa. Viu? Confiamos sim. E nossa fé não é cega. Nós confiamos num Deus vivo que nos ensina a vigiar. Jesus Cristo me deu exemplo disso. Misericórdia, né, pastora Marlene? Vasco logo, né? Ô, glória! Vigie no Senhor. Jesus Cristo, no momento mais difícil que ele fez, foi orar. Ore. E aqui, a oração, naquele momento, primeiro porque era preciso que ele passasse por isso. Não
Deus não o ouviu, porque era necessário que ele passasse. Mas sabe por que Jesus passou? Primeiro, que era propósito de Deus. E porque ele orou. Porque ele confiou. Deus ouviu a oração. O seu anjo desceu e começou a confortar a Jesus Cristo. Que coisa linda, irmãos. Jesus Cristo pereceu por nós. Morreu por nós. Orando, em oração. Mas não deixou de orar. Não deixou de buscar a Deus. Suportou a morte cruz. Porque orava. Tinha uma vida de oração. Esse é o momento, não agora, mas nós precisamos ter uma vida de oração. E olha, ele estava orando de joelhos. Foi orar de joelhos. Ele tinha uma vida de oração. Enfrentou, teve medo, não fugiu à responsabilidade, enfrentou o medo, morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Esse era o propósito dele. Mas esse não é... O que eu quero aqui frisar com isso é que até chegar lá, ele teve medo. Gideão teve medo. Homens de Deus. O Abraão, conhecido como nosso pai na fé, quando foi para o Egito, ele disse assim: Sara, olha só, quando a gente chegar no Egito, tu é mulher bonita, Faraó vai olhar para você, se ele descobrir que tu é minha esposa, ele vai me matar e pegar você como esposa. Então faz o seguinte, chega lá, tu diz que tu não é, que é minha irmã. E na verdade ela era. Meia irmã, mas era. O que era isso? Medo. Medo. Nosso pai na fé. Medo. Meus irmãos, medo não é natural do ser humano. E termino aqui dizendo, o problema é que tem pessoas que se deixam dominar pelo medo. E tem outras que dominam tanto o medo que se dão mal lá na frente. São dois problemas. Nós precisamos ter consciência de medo. Precisamos ter consciência de que essa super confiança pode me causar problema. É medo, mas sabendo que se eu vigiar e orar e confiar no Senhor com muita cautela, me protegendo, ainda com a oração e com todos os cuidados que a OMS está nos orientando, o risco será menor. Acima de tudo, a nossa confiança está em Deus. Se porventura você é um dos que está com medo, não se sinta menor do que os outros. Sinta-se apenas humano. Sinta-se bem-vindo, bem-vindo à humanidade. Se você está aí sem cuidado, sem cautela, não sentindo medo, alguns dizem, eu não estou com medo, não sei. Cuidado. Você não é super-homem. Você não está blindado. Por mais que você confie no Senhor. Na minha casa aqui tem a marca do sangue do Cordeiro. Na minha casa tem. Mas se eu sair da minha casa, se algum judeu, hebreu, saísse da casa naquela noite que o anjo da morte passou, saísse da casa, ele teria morrido. Porque o sangue estava nos umbrais da casa. E não era só isso. Olha aqui, irmão. Não é só passar o sangue nos umbrais da casa. Era matar um cordeiro, vestir-se, cajado na mão, comer o cordeiro e não deixar resto. Não era só o sangue do cordeiro na porta. É vigilância, é obediência. Se algum hebreu tivesse só matado o cordeiro, passado o sangue na porta e parado por aí, estava incompleto. Teria morrido lá dentro da casa. Então não adianta, meus irmãos, não dizendo eu estou com medo de não vigiar, não obedecer. Mata o cordeiro, passa o sangue na porta, pega esse cordeiro, assa, assado, não é cozido, assado, come e não deixa resto. Se a família for grande, convida o vizinho para comer com você. E coma calçado, cingido, com cajado na mão. E tem gente que está fazendo metade. Irmão, vigilância. Vigilância. Conselho de pastor para a sua vida. De homem que confia em Deus, mas que vigia. Ora, que confia em Deus. Nós não somos super crentes. Não seja santão. Seja santo. Seja crente. Mas enquanto isso, nós estamos nesse corpo imperfeito, infelizmente. Eu quero concluir deixando aqui para a sua meditação que o apóstolo Paulo nos disse lá em Coríntios 15 que um dia isso que é mortal
se revestirá da imortalidade. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E a morte não terá mais domínio, nem vício algum. Mas esse dia ainda não chegou. Vai chegar o dia em que nós, aí sim, estaremos isentos, acima. Vírus nenhum mais nos alcançará. Doença, enfermidade alguma baterá à nossa porta, porque nós estaremos num corpo glorioso e transformado. Enquanto não, conselho para nós: vigie, cuide-se. Lembre-se do tema dessa mensagem hoje: o medo. Dominá-lo ou se deixar dominar por ele? Escolha. Domine, vigie. Não se deixe dominar em excesso, a ponto de você não sair mais nem do quarto. Vai entrar em depressão. Se não morrer do vírus, vai morrer de depressão dentro do quarto sozinho. Então cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Tá bom? Conselho para nós. Amém? Quero que você guarde a palavra no seu coração. Vigie, ore, busque ao Senhor. Oremos pelas pessoas que estão enfermas. Crentes já foram cometidos dessa enfermidade. Crentes já foram cometidos dessa enfermidade. Viu? E oremos por essas, não só por os nossos irmãos, mas por outras pessoas. Nós temos a nossa igreja profissionais da saúde que estão no meio. Oremos por eles, para que o Senhor os guarde. Oremos pelos nossos irmãos que saem de ônibus. Oremos por eles. Leve álcool gel, use máscara. Saia se necessário for. Aí entra aquilo que eu falei. Se for necessário sair, saia. Se não for, sair para quê? Entendeu? É a vigilância, meus irmãos. É o cuidado. Amém? Então, com todo carinho que eu tenho por todos que nos ouvem, principalmente aos meus irmãos da DET 415 Samambaia Norte, cuide-se. Amém? Zele de você mesmo. Proteja-se, confie. Não subestime esse vírus, mas também não se deixe dominar pelo medo. Amém? Em frente, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E aos nossos irmãos que já foram cometidos já foram contaminados por esse vírus, a mim e a você como igreja, cabe orar por eles. Oremos, não só pelos nossos irmãos, mas por todos que estão enfermos. Levante as suas mãos aos céus, ore pelos que estão internados em hospitais, pelos que estão enfermos em quarentena, em casa, já com esse vírus. Ore para que eles tenham sua saúde restaurada, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Eu tenho dito aqui que a igreja precisa orar. Compartilhe, irmãos, os vídeos. Outra é meio de evangelismo. Hoje, eu estou falando aqui para uma igreja, principalmente para a nossa igreja 415, sei que outras pessoas irão ouvir, mas hoje eu recebi uma mensagem muito boa, de que algumas pessoas têm assistido essas lives, assistiram a live que a Alana fez também, e a pessoa que assistiu foi confortada pela palavra, né? E mandou a mensagem depois. É o meio de evangelismo. Se você não está saindo de casa, evangelize dentro de casa. Está guardando o vídeo só para você porque ainda não compartilhou? Vai compartilhar a partir de agora. Evangelize através das mídias, das redes sociais. Se porventura você não tem coragem, é muito tímido para fazer uma live como essa, pegue essa live aqui agora e as outras que nós já fizemos e compartilhe. Mande para alguém. Diga assim: o Senhor é contigo. Mande essas mensagens para essas pessoas. Evangelize. É o momento de nós evangelizarmos. Amém? Deixo aqui para você o seguinte: medo é natural. Sentir medo é coisa do ser humano. Não se deixe dominar por ele, a ponto de você ficar acuado e morrendo aos poucos. Vença. Nem que você vá moer trigo no lagar, mas vá com cuidado e vigilância. E ao mesmo tempo não se superestime. Não se superestime. Amém? Que Deus abençoe a igreja 415. Vocês sabem que eu e minha esposa amamos vocês. Pastor Alain e pastora Marlene, amamos vocês. Viu? Pastor Fábio, a pastora Gil, nós amamos vocês. Viu? E sintam-se aí, essas lives que a gente faz, em especial,
para 415, mas é para você também que vai me ver depois, vai ouvir essas lives depois. Essa mensagem é para você que assistir esses vídeos. Jesus te ama. Jesus te ama. Nunca se esqueça disso. Independente, Jesus Cristo, no momento ali da cruz, crucificado, em nenhum momento ele achou que Deus não o amasse. Nenhum momento. Ele sabia que precisava passar por isso. Amém? Gideão, quando o anjo apareceu para ele, disse assim: varão valoroso. Gideão disse assim: o Senhor é contigo. O anjo disse: o Senhor é contigo. Aí Gideão falou assim: se Deus é conosco, o que é que foi feito das suas maravilhas? Por que ele libertou o povo do Egito, fez isso, fez aquilo, e aqui eu não estou vendo nada disso? Gideão fez dessa forma. Disse dessa forma: é ser humano. Eu posso ter dito isso, você também. Se Deus é conosco, por que esse mal veio? Por que eu estou assim? Por que eu estou passando por isso? Porque você é gente. E eu já disse aqui, Deus não respondeu a Gideão. Gideão perguntou e o anjo não respondeu ali com palavras. Ele respondeu mostrando: vou te mostrar que Deus ainda é com vocês. Deus não vai, se Deus não falar para você, preste atenção. Deus não vai te dizer. Deus vai te mostrar que Deus é contigo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.